Começar. Pessoal, é um prazer voltar com a programação hoje de manhã aí para vocês. Aqui é o mini curso 1, vamos começar de novo com o mini curso 1, Interactions Between Ergodic Theory and Number Theory. E as próximas duas palestras, hoje e amanhã do mini curso 1, vão ser dadas pelo professor Joel Moreira, de Warwick, na Inglaterra. Nós estamos aqui de tarde na Europa. Joel, é um prazer recebê-lo aqui no Agra. A tela é sua, tá bom? Tá, muito obrigado, e obrigado a todos os organizadores. Eu queria estar presente, não foi possível, infelizmente, mas é na mesma um prazer estar presente virtualmente. Ah, e, e espero que compreendam o meu português europeu. Eu vou tentar falar devagar e, espero que seja compreensível. Um, Ok, bom, então eu vou continuar na direção que o Sebastian um, começou, este mini curso, e hoje vou falar de configurações polinomiais, que também são estudadas usando teoria ergódica ou teoria de sistemas dinâmicos. Portanto, nós ontem já vimos que o teorema de Semeredi, eu vou recordar o teorema de Semeredi, que diz que se um conjunto A de números naturais tem densidade positiva, então o conjunto A contém uma progressão aritmética x mais y, x mais ky. E não estou a pôr aqui os quantificadores, mas espero que as pessoas ainda se lembram. Portanto, para todo o K existe um x e um y tal que isto acontece. E também vimos já o teorema de Bergelsen-Leibman, que diz que também se a densidade do A é positiva, então o A contém x e x transladado por polinómios P1 de y, P2 de y, x mais pk de y. Okay. Portanto, para quaisquer polinómios que não tenham termo constante. E, portanto, hoje eu vou falar de configurações que não têm esta propriedade. Nem todo o conjunto de densidade positiva vai conter estas configurações, mas elas ainda assim têm boas propriedades na teoria de Ramsey. Portanto, vou ser um pouco mais... Começar com um exemplo clássico, que é um teorema... Os meus teoremas ainda têm H. Vou tentar escrever em português. Cá está, teorema de Schur, que diz que eu agora não vou tirar um conjunto de densidade positiva, o que eu vou fazer é colorir os números naturais com um conjunto finito de cores. Portanto, supõe que o conjunto n dos números naturais está decomposto numa quantidade finita de subconjuntos, C1, C2 e CR. Portanto, podemos imaginar que pintamos os números naturais com R cores, e, portanto, C1 é o conjunto de todos os números de cor vermelha, C2 é o conjunto de todos os números de cor azul, e por aí fora. Portanto, temos coloração finita dos números naturais. E o que eu vou garantir é que existem números x, y, z, números naturais, todos da mesma cor, todos no mesmo CI, portanto, todos no mesmo conjunto desta partição, e tais que satisfazem a equação de Schur, x mais y igual a z. Portanto, é uma equação muito simples, e é isto que o teorema de Schur nos diz. Bom, e a diferença aqui é que, se olharmos para o conjunto dos números ímpares, por exemplo, o conjunto dos números ímpares,
Ups. O conjunto dos números ímpares tem densidade positiva. A densidade é 1/2. Mas não há 3 números ímpares que satisfaçam esta equação, porque se o x e o y forem ímpares, o z vai ter que ser par. Portanto, não é verdade que todo o conjunto de densidade positiva contém uma solução desta equação, mas ainda assim é verdade que se partirmos os números naturais no número finito de cores, uma das cores vai conter uma solução desta equação. E o que eu vou fazer já de seguida é apresentar uma demonstração do teorema de Schur que usa teoria ergódica. Há várias demonstrações deste teorema, usando o teorema de Ramsey, é uma das demonstrações mais clássicas, mas a demonstração que eu vou apresentar, prova, que foi obtida, já agora posso dizer, por Bergelsen, usa teoria ergódica. Usa teoria ergódica de forma um pouco indireta. O que eu vou usar é um exercício que o Sebastian mencionou na primeira ou na segunda aula. Mas, portanto, a prova vai ser assim. Portanto, sem perda de generalidade, eu vou assumir que estes conjuntos, C1, C2, C3 até CR, estão ordenados de forma que a densidade do C1 é positiva, a densidade do C2 é positiva e a densidade do CS é positiva, para algum S, e daí para a frente as densidades são 0. Portanto, S mais 1 tem densidade 0 e por aí fora. Okay, eu simplesmente estou a separar os conjuntos com densidade positiva e os conjuntos com densidade 0 destes aqui. E estou a fazer isto porque os conjuntos com densidade 0 não me vão interessar para nada. Portanto, só quero denotar isso de alguma forma. Portanto, para algum S que pode ser 1, 2, 3 ou R. Pode acontecer que não haja conjuntos com densidade 0. Se calhar têm todos densidade positiva e, portanto, esta parte não consta da expressão, mas isso não será um problema. Bom, e uma das propriedades que vimos da densidade é que se eu agora tirar a união destes conjuntos com densidade 0, vamos lhe chamar, não sei, N. Ok, tem uma pergunta? Não. Era só o microfone de alguém que ficou aberto momentaneamente. Ok. Bom, então este conjunto N, portanto, se eu tirar a união destes conjuntos todos que têm densidade 0, é uma união finita de conjuntos com densidade 0, e, portanto, a densidade ainda é 0. Agora uma observação muito simples. Vamos fazer... agora é que vamos utilizar este tal exercício que o Sebastian mencionou mais cedo, e que diz que se eu tiver vários conjuntos com densidade positiva, então eu posso tirar a diferença C1 menos C1 e este conjunto vai ser sindético. Mas, para além disso, se eu tirar a interseção com esta diferença C2 menos C2 e por aí fora, até CS menos CS, a interseção destas diferenças é um conjunto sindético. Portanto, vamos lhe dar um nome. S é sindético. Ok. Portanto, isto foi por um exercício da aula, bom, não sei, 1 ou 2. Para quem já não se lembra do que é um conjunto sindético, é um conjunto que tem os buracos são limitados. Portanto,
uma distância máxima entre dois elementos consecutivos do conjunto. Mas para nós a única coisa que me vai interessar aqui é que, como o S é sindético, não pode estar contido dentro do N que tem densidade zero. O conjunto sindético vai ter sempre a densidade positiva e, portanto, não está contido em N. E, portanto, existe um número X que está em S, mas que não está em N. É só isto que eu preciso. E agora estamos quase com a prova concluída. Porque se este elemento X não está em N, portanto, não está em nenhuma destas cores com densidade zero, então o X tem que estar numa das cores com densidade positiva. Então, vamos para algum I menor ou igual a S. Por outro lado, o X está em S, portanto, o X também está em CI menos CI. O que isto significa é que existem Y e Z em CI, tais que o X é igual a Z menos Y. Portanto, o X, o Y, o Z estão todos em CI e satisfazem esta equação que, se nós rearranjarmos, se torna na equação de Schur. Portanto, este é o fim da demonstração. Ok, espero que tenha sido claro. Eu não consigo ver caras das pessoas. Mas, portanto, o truque é apenas usar este exercício, que, para quem se lembra, seria resolvido usando o princípio da correspondência de Furstenberg com o teorema da recorrência de Hintschen. Ok, vamos então passar à frente. Portanto, o teorema de Schur vou mostrar outra vez. O teorema de Schur diz-nos que, se colorirmos os números naturais com finitas cores, vai existir uma solução para esta equação com todas as variáveis na mesma cor. Portanto, dizemos uma solução monocromática. E agora que temos este resultado, podemos nos perguntar que outras equações têm a mesma propriedade. E uma questão, neste sentido, que ainda está em aberto, é a seguinte. A questão é atribuída a Erdős e Graham. Bom, vou escrever. Se N estiver colorido com uma quantidade finita de cores, existirá uma solução monocromática da equação. Portanto, vai ser mais ou menos a equação de Schur, mas com quadrados, que é, portanto, a equação de Pitágoras, que aparece no teorema de Pitágoras. Portanto, soluções desta equação são chamados trios pitagóricos, e esta pergunta é se os trios pitagóricos, se existe sempre um trio pitagórico monocromático. Monocromático, para ter a certeza que é claro. Portanto, X, Y, Z estão no mesmo CI. Esta questão está totalmente em aberto. Em 2016 foi provada para duas cores. Portanto, se o R, o número de cores, é 2, se só usamos duas cores, a resposta é positiva. Sim. Mas para três cores, ainda não sabemos a resposta. E para duas cores a resposta é sim, mas foi obtida usando um computador para calcular todas as cores possíveis, não de N, porque N
tem um número infinito de elementos, mas basta colorir, acho que até 8.000. Portanto, se olharmos só para os primeiros 8.000 números naturais, já vamos encontrar uma solução desta equação, com todas as variáveis da mesma cor. Bom, e enquanto matemático, quando olhamos para uma pergunta muito difícil, podemos tentar fazê-la um pouco mais fácil. E, portanto, vou fazer a seguinte questão. Que é, eu se calhar quero dar um nome a esta equação. Vamos lhe chamar equação estrela. Okay. E, portanto, nas mesmas condições, se o N for colorido com uma quantidade finita de cores, existirá uma solução desta equação. Mas em vez de pedir que todas as três variáveis sejam da mesma cor, vamos apenas pedir que duas das variáveis sejam da mesma cor. Com duas das variáveis x, y, z da mesma cor. Eu só quero dois números que tenham a mesma cor. E mesmo esta questão ainda está em aberto. Ainda não sabemos como resolver esta questão. Bom, eu podia mencionar, portanto, há vários trabalhos em relação a esta questão. Eu não vou tentar listar todo o progresso que existe. E há, portanto, maneiras de abordar esta questão usando a teoria dos números. E tem sido estudada nessa perspectiva. Mas enquanto eu queria dizer ergodic theorist, mas em português é mais difícil. Enquanto, nem sei, teorético de ergodicidade, como a minha especialização é em sistemas dinâmicos, em teoria ergódica, eu gostava de ter uma abordagem a esta questão que fosse dinâmica, que fosse por teoria ergódica. E, portanto, o que eu quero falar hoje é precisamente dessa abordagem que existe, apesar de ainda não ser suficiente para responder a nenhuma destas questões. Portanto, não conseguimos responder esta questão, mas nem sequer conseguimos responder esta questão. Mas ainda assim eu acho que há valor nesta abordagem ergódica e, portanto, é disso que eu quero falar. Ok, e portanto, uma diferença entre esta equação e, por exemplo, progressões aritméticas ou progressões polinomiais, como no teorema de Bergelsen-Leibman, é que portanto, as configurações envolvidas nesta equação não são invariantes por translação. Se eu tiver uma solução desta equação e eu transladar todos os elementos por 1, eu não vou ter uma solução desta equação. Portanto, só porque o x, y e z são um trio pitagórico, não implica que x mais 1, y mais 1 e z mais 1 sejam uma solução da mesma equação. Portanto, isto não é verdade. Isto não é verdade. Mas se tivermos uma progressão aritmética ou uma progressão polinomial e se eu transladar a progressão, aí sim obtenho outra progressão da mesma natureza. E essa característica foi muito importante quando usamos o princípio da correspondência de Furstenberg para converter o problema em teoria ergódica. Portanto, essa característica não é presente nesta situação. Contudo, há outra propriedade que esta equação tem e que é se eu dilatar ou se multiplicar os elementos por uma constante, eu preservo esta propriedade. Ou seja, se eu multiplicar, por exemplo, por 2, o x, o y e o z,
2z. Então, sim, eu obtenho outra solução da equação. Portanto, as configurações que estamos à procura são invariantes, não sobre adição, mas sobre multiplicação. E, portanto, isto serve como motivação para o próximo passo, que é falar de sistemas dinâmicos multiplicativos. E depois vamos ver como as coisas se encaixam no final. Portanto, definição. Um sistema... isto será um sistema que preserva a medida. Bom, posso escrever que preserva a medida. Multiplicativo. Consiste em um espaço de probabilidade. Portanto, um conjunto X, uma sigma álgebra e uma medida de probabilidade. E, portanto, temos um espaço de probabilidade e uma ação. A ação, se calhar escreve-se assim. T. Portanto, uma ação do semigrupo dos números naturais, não com adição, mas com multiplicação. Uma ação T deste semigrupo em X por transformações Tn que preservam a medida. Portanto, vou pôr que preservam μ. E, portanto, cada Tn será uma transformação que preserva a medida, e o ser uma ação deste semigrupo significa que o Tn vezes m é a composição do Tn e do Tn. Portanto, num sistema que preserva a medida clássico aditivo, nós teríamos aqui Tn mais m, é a composição, mas eu agora quero um sistema multiplicativo, em que, portanto, é uma ação do semigrupo multiplicativo. Ok, portanto, isto é só uma definição, mas grande parte da teoria ergódica clássica para ações aditivas pode ser transferida quase sem esforço adicional para sistemas que preservam a medida multiplicativos. Por exemplo, o teorema da recorrência de Poincaré, o teorema da recorrência de Hinchin e até o princípio da correspondência de Furstenberg. Todas essas ferramentas estão disponíveis para sistemas multiplicativos. Ok, então, para vermos como estes sistemas nos podem ajudar a estudar esta questão, precisamos de mais um facto, que é uma parametrização das soluções dos trios pitagóricos, das soluções desta equação. Portanto, vamos fazer um lema. Isto é um facto clássico, creio que já era conhecido do Diofantos e dos gregos da Antiguidade. Portanto, x, y e z satisfazem a equação estrela. Se e só se existem n, m e k números naturais, tais que o x é k vezes m ao quadrado menos n ao quadrado, o y 2kmn e o z km ao quadrado mais n ao quadrado.
Bom, o x e o y podem ser trocados, porque o y é par, o x é ímpar, nesta parametrização, e podíamos ter ao contrário, mas vamos ignorar esse pormenor. Portanto, uma solução da equação de Pitágoras é dada por esta parametrização. E, portanto, em particular, e isto vai ser um exercício, se eu só quero dois dos elementos, se eu só estou preocupado em dois dos elementos, então temos os seguintes factos. Bom, portanto, este exercício são 3, mas, portanto, eu vou escrever só um deles e os outros 2 serão claros. Portanto, sejam x e y números naturais. Existe um z tal que portanto, x, y, z satisfazem esta equação estrela. Okay. Se e só se, portanto, o x sobre y, preciso de parâmetros, se e só se, portanto, existem n e m, tais que o rácio, ou a razão, x sobre y, é da forma, portanto, vejamos, m ao quadrado menos n ao quadrado, a dividir por 2m. Okay? E, portanto, há 2 outros exercícios muito semelhantes, que se eu tiver x e z, ou y e z, e terei as expressões óbvias. A única coisa que sucede é eu divido estas parametrizações e eu cancelo o k. Okay? E cancelar o k precisa de um argumento muito ligeiro. Mas, bom, temos este facto. Bom, e, portanto, com este exercício, nós podemos olhar outra vez para a questão. Portanto, eu queria trazê-la para aqui outra vez. Portanto, se eu quiser que as duas variáveis sejam o x e o y, por exemplo, que sejam da mesma cor, para isto suceder, o que eu preciso é que existam 2 números da mesma cor, cuja razão, cuja divisão, seja desta forma. E, portanto, isto leva-me a... Bom, se calhar não diretamente, mas pelo menos indiretamente, leva-me a considerar conjuntos de recorrência para sistemas multiplicativos. Portanto, em paralelo com a situação aditiva, quando nós precisamos que a diferença de 2 elementos tenha uma certa propriedade, olhamos para conjuntos de recorrência para ações, para sistemas que preservam a medida clássicos, aditivos. E eu agora vou querer definir conjuntos de recorrência para sistemas que preservam a medida multiplicativos, para que no fim consiga compreender a razão, o rácio entre 2 elementos no mesmo conjunto. Bom, vou então dar a definição. Portanto, um conjunto R de racionais positivos diz-se um conjunto de recorrência multiplicativa eu preciso aqui de um acrónimo, senão vou escrever isto muitas vezes. Portanto, conjunto de recorrência multiplicativa. Okay. Se para qualquer sistema multiplicativo,
Portanto, um sistema multiplicativo, um sistema que preserva a medida multiplicativa. Portanto, dado por esta definição. X, B, μ e T. T agora é uma ação multiplicativa. E para qualquer conjunto mensurável de medida positiva, existe um rácio, x sobre y, neste conjunto R, tal que, se eu tirar a pré-imagem de A sobre a transformação Tx e a pré-imagem de A sobre a transformação Ty, a interseção ainda tem medida positiva. Esta definição é totalmente análoga à definição de conjuntos de recorrência que o Sebastian mencionou, creio que na primeira aula, e que está relacionada com o teorema da recorrência de Poincaré, o teorema de Furstenberg e Sarkozy, mas agora para sistemas multiplicativos. Bom, portanto, vou dar um exercício. Que é, portanto, usando usando a demonstração do teorema da recorrência de Poincaré. Se lembram, a demonstração era também muito simples, e adaptando a demonstração, mas para multiplicação, em vez de adição, é possível provar que N é um conjunto de recorrência multiplicativa e também o conjunto dos quadrados perfeitos. Conjunto n ao quadrado, que n também é um conjunto de recorrência multiplicativa. Okay? Portanto, isto são realmente exercícios. E o exercício é adaptar a demonstração do teorema da recorrência de Poincaré para esta situação. Ainda outro exercício. Portanto, nós vimos nas aulas do Sebastian, vimos alguns exemplos de conjuntos de recorrência para sistemas clássicos aditivos. Portanto, se R é um conjunto de recorrência, e aqui eu quero dizer de forma clássica, portanto, para sistemas que preservam a medida clássicos, aditivos, e A é um número natural, então o conjunto A levantado a N, onde o N é um elemento qualquer de R, portanto, este conjunto é um conjunto de recorrência multiplicativa. Joel, temos uma pergunta. Perdona, pero en la definición de conjunto de recurrencia multiplicativa, dices que, por ejemplo, el conjunto n cuadrado, n perteneciente a n, es un conjunto de ese tipo, pero ¿es porque puedes coger como y igual a x? O, ¿sabes lo que quiero decir? Como que... sim. O sea, como que hay un caso como trivial, ¿no? O algo así. Vale. Sim. Vale. Sim, tens toda a razão. Se o elemento 1 será sempre um conjunto de recorrência multiplicativa. Obrigado. Sim. Obrigado pela pergunta.
Sim, mas, portanto, na definição falamos de conjuntos de números racionais, mas quando, na verdade, os conjuntos são de números inteiros, podemos pôr o y igual a 1, obviamente, e, portanto, bom, eu não disse explicitamente, mas o T1 vai ser a transformação à identidade. Portanto, nessa situação, esta definição é mais parecida com a definição que vimos para a recorrência clássica. Bom, ok. E, portanto, este exercício principalmente dá-nos vários exemplos de conjuntos de recorrência multiplicativa, mas não são exemplos necessariamente muito interessantes para o que nós queremos fazer hoje. Bom, e portanto, a questão que eu agora quero enunciar é algum dos conjuntos que se seguem abaixo, eu já vou escrever. Portanto, algum destes conjuntos é um conjunto de recorrência multiplicativa. E os conjuntos são n ao quadrado menos m ao quadrado a dividir por 2nm. n números naturais, e eu preciso de, digamos, n maior que m. E também não quero 1, acho que... Sim, acho que isto é suficiente. Portanto, este é um conjunto. Outro conjunto é n ao quadrado mais m ao quadrado dividido por 2nm. Aqui, tanto faz. E o terceiro conjunto, se bem que vai ser igual ao primeiro. Não, vai ser igual ao segundo, aliás. Vai ser o inverso do segundo. N maior que A. Okay. Mas, portanto, algum destes conjuntos é um conjunto de recorrência multiplicativa. E esta questão é puramente uma questão de teoria ergódica. Um conjunto de recorrência multiplicativa é definido em termos de sistemas dinâmicos multiplicativos. Por aí fora. Mas estes conjuntos, nós já os vimos disfarçadamente aqui. Portanto, neste exercício, esta expressão já tinha aparecido. Ora, o que é que se passa aqui? Esta questão está em aberto, infelizmente. Não conseguimos decidir se estes conjuntos são ou não conjuntos de recorrência multiplicativa, mas se soubermos a resposta a esta questão, imediatamente sabemos a resposta. Onde está? É esta questão. Portanto, se um daqueles conjuntos for um conjunto de recorrência multiplicativa, podemos concluir que existe uma solução desta equação de Pitágoras com dois dos elementos da mesma cor. Se calhar vou pôr números nestas questões. Portanto, isto seria a questão 1, questão 2. E agora a questão que eu acabei de formular, questão 3. E bom, vou-lhe chamar um facto. É que a resposta à questão 3 é a mesma que a resposta à questão 2. Portanto, as questões são equivalentes. Eu não sei se são, portanto, se a resposta é sim ou não, mas sei que é a mesma. E, portanto, este facto prova-se usando uma versão adequada
do princípio da correspondência de Furstenberg. Podemos provar este facto usando uma versão, porque não é exatamente o mesmo teorema que vimos na terça-feira, uma versão do princípio de correspondência de Furstenberg. Sim, eu estou a mentir ligeiramente. Há uma pequena imprecisão no que eu disse, neste facto. Isto não é muito relevante, mas se alguém está a prestar atenção, a questão 2 seria equivalente à questão 3 se eu estivesse a falar de conjuntos de recorrência multiplicativa topológica, que é uma noção ligeiramente mais fraca do que conjunto de recorrência multiplicativa que eu formulei. Portanto, para ser completamente preciso, a questão 3 implica a questão 2, mas a questão 2 não implica exatamente a questão 3, apenas algo um pouco mais fraco. Mas vamos ignorar essa subtileza. Ok. Bom, portanto, o que eu expliquei é como seria possível resolver a questão 2 usando a teoria ergódica. Há também uma maneira de formular a questão 1 usando a teoria ergódica, mas, portanto, ainda nem conseguimos responder a questão 2. Não há razão para estarmos a olhar para a questão 1. E o que eu quero agora fazer é falar um pouco de resultados que são conhecidos, que temos, relativamente a conjuntos de recorrência multiplicativa. Okay? Portanto, eu não sei se estes conjuntos são conjuntos de recorrência multiplicativa. Aqui vimos alguns exemplos de conjuntos que são conjuntos de recorrência multiplicativa, mas que são muito diferentes destes conjuntos. E eu agora vou dar alguns exemplos de conjuntos que sabemos que são conjuntos de recorrência multiplicativa e que se parecem mais com estes conjuntos. Portanto, o teorema principal nesta direção é de Frantzikakis e Host. Portanto, é de 2017, creio. Portanto, relativamente recente. Que diz, nesta terminologia, que o conjunto M mais 3N a dividir por M mais N vezes M menos 3N, okay? M, N, números naturais. Portanto, eles provaram que este conjunto é um conjunto de recorrência multiplicativa. Ok, é um conjunto um pouco estranho. Porque é que eles olharam para este conjunto em particular? Porque, como corolário, eles demonstraram que se N está colorido com um número finito de cores, existe uma solução x, y, z em N, tais que 9, não tenho certeza, não, portanto, 16x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a z ao quadrado, e x e y são da mesma cor. Portanto,
Não sabemos nada sobre a cor do Z, apenas x e y são da mesma cor. E a equação não é exatamente a equação de Pitágoras, mas é uma equação quadrática, com 3 variáveis. E, portanto, a primeira equação desta forma, para a qual existe este tipo de resultado. Frantzikinakis e Host provaram um resultado mais geral, envolvendo famílias de equações e famílias de conjuntos de recorrência multiplicativa, mas este será o caso mais simples de formular e que desta aula achei que bastava olhar para um exemplo. E, portanto, eles usaram precisamente esta máquina, esta teoria, portanto, teoria ergódica, o princípio de correspondência de Furstenberg e algumas das ideias de que temos falado. Infelizmente, os métodos que eles usaram não são suficientes para responder a questão 2 e 3. Ok? E depois temos outro resultado, outro teorema, que foi obtido em trabalho conjunto com o Sebastian Donoso, Anne Lee, eu e Wenbo Sun. Isto foi há 1 ou 2 anos. Bom. E diz que, portanto, diz o seguinte, sejam A e C números naturais, B e D números inteiros, e R é o conjunto destas, digamos, transformações de Möbius AN mais B, dividido por CN mais D. N, um número natural qualquer. Portanto, o conjunto de frações desta forma. E nós queríamos saber se este conjunto é ou não um conjunto de recorrência multiplicativa. Portanto, o primeiro resultado não é tão interessante. Se o A é diferente do C, então o R não é um conjunto de recorrência multiplicativa. Temos outra condição um pouco mais envolvida, não vou escrever, mas está nas notas. Portanto, existe aqui uma condição 2, que diz também que o conjunto R não é um conjunto de recorrência multiplicativa. Eu vou saltar essa parte. A parte mais interessante é que se o A é igual a C e o A divide o B ou o D, então o R é um conjunto de recorrência multiplicativa. Portanto, como já tinha dito antes, portanto, neste resultado, isto não é exatamente o que nós provamos que é um conjunto de recorrência multiplicativa topológico, que é uma propriedade ligeiramente mais fraca, mas portanto, eu vou ignorar esse detalhe. Bom, e nós provamos isto, portanto, mais uma vez, usando teoria ergódica. Eu não vou falar sobre a demonstração deste resultado. Em vez disso, eu vou falar de uma aplicação deste resultado em teoria dos números. Vou só... Bem, uma definição, uma função... Uma função f de n para c é uma função completamente multiplicativa, se f de n vezes m é f de n vezes f de m para todos os números naturais n e m. Isto é uma definição
completamente multiplicativa. E, portanto, o corolário deste nosso teorema diz o seguinte. Bom, eu se calhar posso dizer primeiro, funções completamente multiplicativas são muito estudadas em teoria analítica dos números e têm ligações com muitas propriedades da teoria dos números, incluindo propriedades dos números primos. E, portanto, estudar ou saber propriedades destas funções é bastante interessante. Nós provamos o seguinte. Se f é completamente multiplicativa, e toma valores com valor absoluto igual a 1, portanto, valores no círculo de raio 1 no plano dos números complexos, para todo n. Então, para qualquer A e K, números naturais. Bom, ora bem, o que eu quero fazer é olhar para a função f em AN mais K e em AN. Eu quero calcular a distância entre estes dois valores. Portanto, o teorema é que esta distância aproxima-se de zero ao longo de alguma sequência. Portanto, existem n's para os quais estes dois valores da função f estão tão perto quanto queiramos. Nota que se o A e o K forem os dois 1, isto é um resultado de Lorman e Mengrel. Não sei se estou a pronunciar estes nomes corretamente. Okay. E, portanto, para terminar, eu quero apresentar a demonstração deste corolário usando o facto que este conjunto R aqui é um conjunto de recorrência multiplicativa. Portanto, isto é outra situação em que usamos teoria ergódica para recuperar resultados em teoria dos números ou em combinatório. Neste caso, em teoria dos números. Ok, então, infelizmente eu estava a tentar ver se conseguia ter tudo no ecrã, porque vamos precisar deste conjunto ser um conjunto de recorrência multiplicativa, o que significa que se tem que lembrar o que é um conjunto de recorrência multiplicativa. Okay? Mas eu não posso pôr tudo no ecrã, portanto... Ok, então, a prova. Portanto, precisamos de um sistema multiplicativo e, portanto, vamos pôr o x a ser o conjunto dos números complexos com valor absoluto igual a 1. Portanto, o círculo unitário dos números complexos. A sigma-álgebra vai ser a sigma-álgebra de Borel, a medida vai ser a medida de Lebesgue. Eu não me vou preocupar muito com essas coisas. O que eu tenho que determinar é a ação T. Tn é a ação que leva o ponto Z para o ponto Z vezes f de n. Eu começo com uma função completamente multiplicativa e eu defino esta ação dos números naturais neste conjunto X. E, como a ação é completamente multiplicativa, temos que como a função é completamente multiplicativa, temos que T é, de facto, uma ação multiplicativa. Portanto, temos um sistema que preserva a medida multiplicativa. E depois seja, epsilon pequeno e há o conjunto, uma vizinhança de U no conjunto X. Portanto, o conjunto E, levantada 2, π e θ, onde o θ está entre menos epsilon e epsilon. Ora bem, o conjunto A
tem medida positiva. Como o R é um conjunto de recorrência, ainda não disse o que o R era, portanto, o R para nós vai ser este conjunto AN mais K a dividir por AN. Okay. N. Portanto, este é um conjunto de recorrência multiplicativa pelo teorema. E, portanto, existe um N tal que, quando eu olho para o TAN mais K e tiro a pré-imagem do A sobre esta transformação, ou só olho para o TAN e tiro a pré-imagem do A sobre esta transformação, portanto, a medida da interseção vai ser positiva. Usei a definição de conjunto de recorrência multiplicativa. E tudo o que eu preciso é que esta interseção, na verdade, é não vazia. Portanto, existe um ponto nesta interseção. Bom, e se pensarmos um bocadinho no que se está aqui a passar, portanto, cada Tn é uma rotação deste círculo por este elemento f de n, e eu tenho este intervalo muito pequeno, este A é um arco muito pequeno aqui, portanto, isto é o conjunto A, e eu rodo duas vezes e essas duas rotações interceptam-se. Portanto, isto só pode acontecer se as rotações forem muito perto uma da outra. E, portanto, concluímos que o f do AN mais K e o f do AN tem que estar a uma distância menor que 2 epsilon. Bom, e, portanto, isto é o final da demonstração, porque agora eu, para qualquer epsilon, consigo arranjar um n tal que esta quantidade é menor do que 2 epsilon, portanto, o liminf, enquanto o n vai para infinito, será 0. É o fim da demonstração e eu vou ficar por aqui por hoje. Obrigado. Muito interessante, Joel. Obrigado pela belíssima palestra. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida ou comentário? Alguém que está na audiência aí no Rio, em Cabo Frio, né? Ou alguém que está online? Opa, estou ouvindo. Tenho 3 perguntas, na verdade. Primeiro, vamos para a questão 1, que você considera uma equação linear, x mais y igual z. Não, quadrado. Quadrado. Quadrado, sim. Primeira pergunta é a seguinte: você considerou equações quadráticas que tem um número infinito de soluções, e será que você pode considerar equações cúbicas que satisfazem essa propriedade também? Quer dizer que algum curva elíptica com um número infinito de pontos e verificar que esse conjunto de, por exemplo, x sobre y de coordenadas de pontos é um conjunto de CRM ou não? Em geral, você pode trocar com qualquer polinômio de qualquer grau? Portanto, em geral, a pergunta faz sentido. Claro que há equações que não têm soluções nenhumas ou que só têm infinitas soluções e, portanto, a questão não faz muito sentido para essas equações. Se a equação tem um número infinito de soluções, podemos perguntar se existe sempre uma monocromática, mas esta pergunta é extremamente difícil. E, portanto, Então, conjuntos que têm um número finito de elementos não têm interesse para esse problema? Não da maneira que eu formulei, porque posso colorir cada uma das soluções de uma cor diferente e, portanto, não vai haver cada um dos pontos das soluções de uma cor diferente, portanto, não há soluções monocromáticas. Ok. Então, segunda pergunta. Na questão 3, você deixou 3 conjuntos perguntando que será que esses conjuntos são CRM ou não? Sim. Ok, vamos considerar o primeiro conjunto e multiplica todos os elementos lá na U por 2n m elevado a 2. Quer dizer que para ter um inteiro do tipo 2n, m vezes n2 menos m2. Esses números são racionais, mas estou pensando em considerar os números inteiros que podem ser criados com esses números racionais.
E esses números são bem conhecidos, chamados números congruentes, quer dizer que são igual com a área de um triângulo pitagórico. Tá? Se você considera um triplo de pitagórico, tá? Multiplica x por y, divide por 2, tem a área inteira. Tá? Aqui também, pelo aquele lema que você deixou antes dessa, cada número congruente pode ser escrito do tipo 2n vezes m vezes n2 menos m2. Então, esse conjunto, para mim, parece que é conjunto de todos os números congruentes. Que está perguntando que essa aqui é CRM ou não. Eu assim de repente não sei dizer. É uma boa pergunta, porque é um polinômio cúbico, mas em duas variáveis. Na verdade, na segunda questão, estou precisando mais uma condição, né? Além de aquele quadrático pitagórico, estou precisando que x vezes y também seja um inteiro. Inteiro, por exemplo, nesse caso, tem algum resultado conhecido, esse tipo, essa direção? Assim específico, não. Não, na verdade, há muito pouco que se sabe sobre conjuntos de recorrência multiplicativa. Esse é um dos problemas. Precisamos de estudar mais. Portanto, este é um bom exemplo para pensar, mas eu não sei a resposta mesmo. Ok. A última pergunta. No exercício que você deixou, o primeiro exercício, conjunto de quadrados são CRM. E agora, se a gente considera o complemento deles, quer dizer que números inteiros que são livres de quadrados. E o que a gente pode fazer aqui? Dá para mostrar que é CRM ou não? Mas livres de quadrados, Inteiros conjuntos... livres de quadrados. Portanto, N que são produto de primos distintos. Sim, sim. Não, este conjunto não... eu acho que este... Não sei. Tenho de pensar. Não, é assim, este conjunto também é este eu sei que é um conjunto de recorrência multiplicativa. Sim, também é um bom exercício. Em geral, se você tem um conjunto que é CRM e você considera complemento dele dentro inteiros positivos, tem algum resultado geral sobre complementos? Não, porque o conjunto N, por exemplo, é um conjunto de recorrência e o complemento é vazio. Geralmente não haverá nenhum resultado nesse sentido. Ok, obrigado. Mais perguntas? Sim, Rara. Desculpa, Manuel. Olá, vou fazer uma questão em portunhol, desculpe. Língua standard da América do Sul. Sim, você utilizou o feito que essa curva x quadrado plus y quadrado igual a z quadrado é uma curva racional. Você pode, é a parametrização que está lá na Euclide, acho. Você pode provar resultados análogos para outras curvas de grado superior, mais racionais, com uma parametrização racional. É possível fazer algo assim? Em princípio, sim, mas sabemos muito pouco e, portanto, este é um exemplo muito simples para o qual já não sabemos a resposta. Se substituirmos outras equações, algumas equações sabe-se a resposta, mas geralmente são equações com muitas soluções, com muitas variáveis, por exemplo. Generalmente, uma curva racional vai ter infinitos pontos racionais, certamente, e também pode ter infinitos números, soluções inteiras. Nesse caso, sim, é homogêneo, sim, vai ter infinitas. Sim, mas em geral acho que há muito pouco que se sabe. Manuel?
Mais perguntas, pessoal? Ah, sim. Oi, no caso dessa equação estrela, você havia comentado que ela não é invariante por translação. Mas e se, quando considerasse translações, olhasse os sistemas de equações associados e tentasse tratar pelo método de recorrência padrão mesmo, entende? Você, por exemplo, transladou por e isso vai gerar uma outra equação associada, assume que vale a estrela e também se pergunta se vale ao mesmo tempo a outra, que reduz o problema. Nesse sentido, eu imagino que já foi tentado alguma coisa nesse sentido, né? O que aparece de problema? Não sei se percebi, portanto, dizes se sabemos que esta equação tem, que existe uma solução monocromática desta equação, será que também existe uma solução desta equação? É, isso mesmo. Por exemplo, você gostaria de estudar essa equação, né, e conjuntos de recorrência à luz de medida que são invariantes no sentido clássico, né? Por exemplo, por translação. Isso, imagino que você não estuda só mais essa equação, mas um sistema de equações associados, entende? De modo que faça com que sua equação seja invariante por essa ação aditiva. O que se pode tentar fazer é estudar uma equação. Ver se eu não acho que leve a sistemas de equações, mas estou a pensar, talvez podemos introduzir uma variável nova, t, e tentar estudar algo deste género. Portanto, agora é uma equação com 4 variáveis e talvez para esta equação podemos usar translações. Isso, talvez Não alguma tenho coisa assim. certeza. Talvez alguma coisa assim, por exemplo, assume que daí a x ao quadrado mais y quadrado igual a z quadrado já vale, e se perguntasse para algum t, talvez isso valha também, não sei. Olhar a equação associada, entende? Mas para um t fixo, por exemplo, a pergunta é completamente equivalente, porque podemos substituir os CIs por o CI menos 1. E então, se resolvemos esta equação com esta coloração, estamos a resolver a equação original na coloração original. Portanto, para um fixo t, acho que não há muita vantagem. Certo. Mas talvez assim, com 4 variáveis, eu não sei, não pensei muito. Eu não pensei nada. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alejandro? Sim. Desculpa, Plínio, não estou vendo. Tem mais alguma pergunta aí no auditório? Sí, tem mais um. Entonces, para lo del problema de las ternas pitagóricas, que no sabéis demostrar que es un conjunto de recurrencia, pero ¿sabéis demostrarlo para algunos sistemas? Me refiero, igual hay algunos que no sabe hacer y otros que sí, y si eso tendría ya consecuencias sobre decir que si coloreas los coloreas de ciertas maneras, entonces sí que podrías decir que hay soluciones monocromáticas. Sim, é uma muito boa pergunta e, de facto, ok. Se queremos os 3 x, y e z, eu não sei, mesmo em sistemas especiais, não sei a resposta. Mas para a questão 2, portanto, que é equivalente, onde está? Que é equivalente se estes conjuntos são conjuntos de recorrência. Eu não sei se são conjuntos de recorrência, mas para sistemas de isometrias, sistemas em que... Portanto, alguns sistemas especiais, sabemos que sim, que são conjuntos de recorrência para sistemas isométricos. E como corolário combinatório, sabemos que se a nossa coloração, portanto, voltando aqui para cima, se esta coloração for... podemos pensar nisto como uma função, não é? De f de n para o conjunto das cores. Se esta função for multiplicativa, bom, se calhar temos de pensar em assim.
Se esta função for multiplicativa, então sim, temos uma solução monocromática da equação. A solução com duas variáveis da mesma cor. Obrigado. Mais perguntas? Aqui no auditório não tem mais perguntas, Manuel? Não tem nenhuma pergunta online, então acho que vamos agradecer ao Joel mais uma vez pela palestra. Continua amanhã com a última aula do minicurso 1. Sugiro que vocês façam aí uns 10 minutos de avanço aí no coffee break, para poder o pessoal tomar café direitinho. A gente se vê em... Começamos então de novo, que horas? 9h40? Ou... O quê? 10h40, não? O quê? Que horas retorna? 10h30. 10h30, então, tá bom. Tá. Sim. Pequeno coffee Sim, break aí. o coffee break